Queridos, vamos abrir aí nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Para ninguém ficar perdido aí. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estavam longe de Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Pode se assentar, igreja. E você que está em casa também nos acompanhando, eu sei que os nossos vídeos estão sendo lançados também na internet. Você também possa ser edificado com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque nós já nos preparamos para estar aqui hoje. Nós já colocamos as nossas vestes brancas de santidade, como cantamos aqui, Senhor. E nós estamos, meu Pai, aguardando a vinda desse noivo. Ó Pai, em nome de Cristo, que as nossas lâmpadas nunca se apaguem. Que nós sejamos como aquelas cinco noivas prudentes que estavam atentas, esperando o noivo abrir a porta e chamar para as bodas. Abençoa a tua igreja, Senhor. Aquele que chegou nesta noite com o coração apertado, aflito, querendo uma palavra, querendo, meu Pai, descansar, simplesmente ouvir o som da tua voz, que saia nessa noite daqui com a resposta, em nome de Jesus. Que a tua palavra fale por si só, porque o Senhor não precisa de subterfúgio, o Senhor não precisa de homens, Pai, porque é nós que precisamos de ti. O Senhor falou que até das pedras levantaria, meu Pai, profetas. O Senhor falou que até as pedras falariam, se o teu povo se calar. Mas abre os nossos lábios, Pai, para que nós possamos pregar o Evangelho. E, ó Deus, dispõe o nosso coração para ouvir, como teu servo falou nesta noite. Nós estamos dispostos a pregar, mas nós precisamos estar dispostos também a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Antes de começar, eu quero pedir aí para os meninos para colocar um videozinho que eu achei muito interessante, que ele resume aí a carta dos Efésios. Nós estamos, irmãos, estudando. Muitas pessoas acham estranho. Domingo é o culto da família. Mas nós não dividimos essa questão do ministério do ensino e da pregação, porque é uma coisa só. Quando o Espírito Santo de Deus quer falar, ele fala no estudo. Quando o Espírito Santo de Deus quer falar, ele fala no meio de uma pregação de fogo. Quando o Senhor quer falar, ele fala na hora do louvor. Então, só precisa nós termos ouvidos atentos. Amém? Vamos ver aí só a introdução para a gente refrescar a memória e eu já passo para a pregação em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostei desse vídeo, né? Porque ele é bem
bem dinâmico. E nós, né, nós somos como crianças. Para a gente entender melhor as coisas, precisa se desenhar. Precisa, né, fazer o esboço para que a gente entenda melhor. E as questões espirituais, irmãos, elas são complexas, mas ao mesmo tempo, você veja como elas são simples, não é? Às vezes basta uma explicação para a gente entender. Então vamos lá, queridos, vou fazer aqui uma breve revisão do sermão passado. O presbítero Davi vem pregando essas mensagens e eu particularmente estou aproveitando essas mensagens ali no meu canto. Eu acho até estranho eu subir aqui, que eu estou muito acostumado só a ouvir, né? Eu acho até estranho estar do lado de cá. É bom estar aí, desse lado, ouvindo. Mas vamos lá. Uma revisão, né? No sermão do domingo passado, foi pregado aqui sobre a bênção da salvação por meio da fé. Nós estávamos separados de Deus e nós fomos salvos por meio da fé e não pelas obras. E o apóstolo Paulo nos mostra o estado em que nós nos encontrávamos, em que nós estávamos mortos em nossos pecados e alheios à vontade de Deus, e éramos assim, por natureza, escravos do pecado, né? Escravos das nossas vontades. E nós vimos também os aspectos da misericórdia, que eu achei muito interessante. E foi ilustrado aqui dois aspectos, foi feito duas ilustrações. Uma delas foi daquele ratinho, né, que oprimia a vida daquele pastor, que roía seus livros, que estava lá, né, atazanando a vida dele. E o pastor fazia uns planos mirabolantes. Quando eu pegar esse rato, eu vou destruir, eu vou tirar o couro dele, vou arrancar os olhos dele. Mas só que quando ele pegou o rato, que ele olhou o tamanho daquela coisinha, que olhou nos olhos dele assim, ele falou, não, eu não posso fazer isso. E ele soltou o rato, né? Então você vê como as ilustrações marcam, né? Ficou isso na minha mente. A outra ilustração que o presbítero deu foi de Mefibosete. A história de Mefibosete, ela me marca profundamente, porque eu me vejo na pele dele. Eu sempre falo, eu comentei na célula, quando eu assisti o Rei Davi, eu assisti a série Rei Davi 2 vezes. E eu glorifico a Deus, né, por a Record tá fazendo essas séries muito boas. Às vezes eu fico dizendo, meu Deus, olha que ministério que Deus deu para essas pessoas. Que imaginação esses autores têm. Porque eles fazem uma trama, tem coisas ali que não está na Bíblia. Mas dá a entender que a gente fala, se a gente for pensar, eu acho que foi assim mesmo, né? Para você entender melhor. E uma das cenas que me marcou foi quando Mefibosete chegou, quando ele veio de Lodebar, da terra do esquecimento, para se assentar à mesa do rei. Aquela cena ali, eu estremecia por dentro, eu chorava. E eu falei assim, quando eu assisti da segunda vez, eu acho que eu não vou sentir nada, mas não teve jeito. Eu chorei da mesma forma. Quando os olhares das pessoas para ele, de repulsa, isso é um aleijado, isso é um miserável. E Mefibosete, com o rosto cheio de lágrimas, se dirigindo, e Davi sorrindo na mesa e dizendo, vem meu filho. E quando ele chega lá, ele fala, quem sou eu? Não passo de um cão morto. Quem sou eu para comer na mesa do rei? E isso mexe comigo, sabe por quê, irmãos? Porque outrora, Efésios fala disso. Outrora nós éramos como cães mortos. Nessa expressão, eu não passo de um cão morto, é uma expressão que o judeu usava para dizer que ele era o mais desprezível dos homens. Então, outrora nós éramos como cães mortos, longe dessa aliança, longe do povo de Deus. Mas o Senhor disse, não, eu quero você aqui. Eu quero que você venha se assentar à mesa do rei comigo. Venha se assentar aqui. Coloque suas vestes brancas. Por isso que esse louvor aí também mexe comigo. Já coloquei minhas vestes brancas. Eu estou te esperando. Vem, vamos dançar. Vamos dançar, Jesus. E aí, esse foi o resumo do que a gente viu no domingo passado. E o presbítero Davi frisou bem, né? Que foi justamente isso que Jesus fez por nós. Ele se compadeceu. Misericórdia significa sentir a miséria do outro. Das duas palavrinhas, né?
Sentir as misérias do outro. Cardia, que vem de coração, e miserê, que vem de miséria. Sentir a desgraça do outro. Essa semana, quando eu fui fazer hemodiálise, uma das enfermeiras que me atendeu, ela colocou as agulhas no meu braço, e eu falei assim, nossa, que legal, eu quase nem senti dor hoje. Aí ela falou assim, sabe por quê? É porque eu faço, parece que eu estou sentindo em mim. Né? Ela falou assim, quando eu ponho essas agulhas nos pacientes, parece que eu estou furando a minha pele, então eu coloco com maior cuidado. E eu falei, que coisa legal, né? Para você exercer uma profissão dessa, você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que realmente sentir a dor do outro. Isso se chama na psicologia de empatia. É você sentir a dor do outro. Então foi o que Jesus teve. Ele teve misericórdia de nós. Ele nos pegou no ato do pecado, igual aquele rato, roendo ali e fazendo arte. O Senhor nos pegou ali naquele ato, fazendo o pecado, mas Ele disse, filho, sai daí, que aí não é teu lugar. Se assenta na mesa do rei. E aí Ele nos tirou da terra do esquecimento e nos fez assentar nas regiões celestiais. Foi falado isso aqui domingo. E alguém lembra qual foi o objetivo? Com que objetivo o Senhor fez isso? Nos tirar da terra de Lodebar e nos fazer assentar à mesa do rei. Ele fez isso para demonstrar nos séculos vindouros a sua glória, a sua bondade, a sua benignidade. Amém? E hoje nós vamos ver aqui a partir desse versículo 11, né? Nós vamos ver um outro lado da moeda. O apóstolo Paulo falando basicamente as mesmas coisas. Só que aqui ele vai falar de um modo diferente. Ele vai mostrar que nós éramos um povo totalmente diferente do que Deus elegeu como seu, né? Deus elegeu uma nação, um povo específico. E éramos considerados uma gente estranha. Gente sem princípio, gente que não valia nada. E Efésios 2 vai revelar algo legal, irmãos, porque Efésios ele fala do nosso passado, do que nós éramos antes, lá atrás. Ele fala do nosso presente, o que nós nos tornamos hoje. E ele fala do nosso futuro, do que seremos com Cristo, né? Daquele futuro, como assim? Nós já somos, porque nós estamos vivendo o reino de Deus, mas o futuro glorioso, onde nós vamos passar a eternidade. E aí, todos nós nos lembramos aqui, irmãos, de quando nós andávamos sobre o domínio da carne, sobre o domínio do diabo, sobre embaixo do domínio do mundo. O mundo, ele coloca uma pressão na gente. A gente quer fazer parte da turma, você quer se sentir abraçado, elogiado. Então, para você se sentir parte do meio, você acaba fazendo as vontades da carne. Quem de nós aqui não já fizemos loucura? Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, a gente fala, meu Deus, olha o que eu fiz quando eu era jovem. Olha o que eu aprontei, olha os caminhos por onde eu andei. E eu fico imaginando Deus olhando tudo isso. Olhando nós saindo aí pelos caminhos tortuosos, tomando as decisões mais absurdas, sem consultar o Senhor. Irmãos, agir sem consultar a Deus é terrível. Tem uma passagem lá em 1 Reis, se eu não estou enganado, de quando o povo enganou o rei Davi. Teve um povo em especial lá, que eles enganaram. Davi não, Josué. Teve um povo que ficou com medo de ser destruído, e aquele povo disse que veio de longe, né? E fizeram todo um teatro. E o interessante é que Josué era um homem que tudo que ele fazia, ele perguntava para Deus, Senhor, é da tua vontade? Senhor, mas especialmente nesse dia, Josué foi ingênuo, ele acreditou naquele povo, ele falou, não, fica aqui conosco, né? Então fica aqui conosco, e juraram por Deus que ninguém ia mexer com aquele povo, só que depois eles descobriram que aquele povo era um povo vizinho. Eles se disfarçaram que vinha de longe, porque estava com medo de morrer, porque eles já haviam falado dos feitos de Israel, que Israel vinha com tudo conquistando a terra e eles iriam morrer também. E aí, como maldição para aquele povo, Deus falou para Josué,
agora esse povo vai ser rachadores de lenha e vai buscar água para toda a congregação durante toda a vida deles, mas vocês não podem tocar neles, porque vocês já prometeram. E isso trouxe uma série de problemas para Israel. Então, queridos, tudo que nós for fazer hoje, nós que estamos em Cristo, pergunte para Deus, consulte o Senhor. E eu vou falar para você, não fique esperando que o Senhor é como um vidente, que você vai ouvir uma voz legível, dizendo assim, faça, não faça, né? Você vai sentir uma impressão dentro do seu coração. Você vai sentir paz, se for para fazer. E uma inquietação tremenda e dúvidas tremendas no seu coração, se não for da vontade de Deus. É assim que o crente sabe quando Deus está ordenando a gente fazer algo ou não, né? Então é maravilhoso fazer parte da família de Deus por isso. Então, irmãos, havia toda uma barreira que separava o povo, como a gente viu na ilustração. Mas Deus é tremendo, irmãos, porque Deus ele quebra protocolos. Deus ele não está engessado, Deus não está dentro de uma caixa de fósforo. Deus quebra alguns protocolos para mostrar para nós quem Ele é e como é que Ele trabalha na nossa vida. E aí Ele quebrou esse protocolo de diferenciação entre judeu e gentil. O gentil especialmente era o povo grego que habitava ali em volta, mas nós também somos esse povo, né? Éramos esse povo gentil. E Ele uniu esses dois povos agora e tornou desses dois povos um só, propriedade exclusiva de Deus, né? Existe até uma corrente teológica que divide, né? Fala, não, mas Deus tem um propósito especial ainda com Israel e tudo mais. Irmãos, à luz da carta de Efésios, nós somos agora um só povo. O povo judeu, é claro, Deus teve o propósito com eles, mas todo aquele que, mesmo sendo judeu de nascimento, que reconhecer Jesus como Senhor, como Messias, ele vai se unir, somos um povo só em Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, notar que Deus, ele usa as coisas frágeis desse mundo para confundir as fortes, né? Às vezes você acha que, eu sou inteligente, eu sou eloquente, eu falo bem, eu sirvo para esse cargo aí, eu sirvo para... Irmãos, não é nada disso. Não é sua competência, não é sua beleza, não é nada disso. O Senhor olha para o coração. Tem um ditado no mundo que coração é terra que ninguém pisa, é terra que ninguém anda. Minha mãe, na simplicidade dela, sempre falava isso. Coração dos outros é terra que ninguém pisa. E ela falava isso para ilustrar um ditado, que nem todo mundo que diz que gosta de você, gosta de você. Então, com o passar do tempo, você vai percebendo algumas nuances do ser humano, né? Algumas nuances aí para tentar driblar algumas coisas. Mas essa questão de escolha está intimamente ligada com o caráter, com o coração da pessoa. Deus olha para alguém e aquela pessoa, aos olhos do mundo, não é nada. Absolutamente nada. Mas se Deus se agradar dela, quem sou eu e quem é você para dizer não é ele nem é ela? Amém? Então, é isso que o Senhor está falando conosco já nesta noite. Talvez você está aqui no meio, sentado aí, ou sentada, e dizendo assim, Senhor, para que foi que o Senhor me chamou? Qual é o propósito da minha vida? O Senhor, Ele tem um propósito para você e para mim. O propósito principal, louvar o seu nome, adorar o seu nome. Mas cada um de nós temos áreas específicas onde o Senhor quer trabalhar, temos talentos, temos dons. Então você não nasceu para ficar bonitinho e bonitinha, só sentado ouvindo aí o sermão, não. É para você ouvir a palavra, aprender e vamos que vamos levar essa palavra adiante em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, Deus escolheu um povo tão pequeno e insignificante, ali no meio das montanhas, ali, né, Belém de Judá, ali perto do deserto. E aí você olha pela imponência das nações e você fala, por que o Senhor não escolheu Nabucodonosor, né, não escolheu a Babilônia? Por que será que o Senhor não escolheu o Egito, que era proeminente naquela época? O Senhor escolheu Israel, um lugarzinho pequeno, encrostado ali no meio das montanhas, um povinho pequeno, nômade,
andando, né, pelos desertos, sem nome, as pessoas olhavam assim, não dava nada por ele. E aí, a partir de um homem, Abrão, né, antigamente ele era chamado Abrão, que significa pai exaltado, pai elevado, né? A Bíblia não fala, mas os historiadores dizem que Abrão, mesmo quando não conhecia Deus, Abrão ficava olhando as estrelas, e ele ficava dizendo: quem criou tudo isso? Qual é o propósito da minha existência? Então ele já recebeu esse nome, Abrão, pai elevado, coração inquieto, querendo saber a existência, né, por que ele veio ao mundo. E aí Deus se agradou desse homem, como falou aqui, né, lá em Gênesis capítulo 12, Deus fala para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque o pai dele era idólatra. E Deus falou: sai e vai para a terra que eu te mostrar, porque eu tenho grandes coisas para você, eu te direi o que fazer. E aí Deus chamou esse homem, mudou o nome dele. Sabia que quando Deus muda o nome de alguém, é porque Deus está escrevendo uma nova história. Deus está escrevendo algo novo. Então, quando você aceita Jesus, quando você sai da escravidão do pecado, e você fala: agora eu sou cristão, Deus está te dando um novo nome. Seu nome permanece o mesmo, não muda como na Bíblia, mas o Senhor já está escrevendo uma nova história. O Senhor já está escrevendo o teu nome no livro da vida. Lá em Apocalipse 21, irmãos, vai falar que no céu tem livros. Aí João fala assim: e abriu-se os livros, e os que não foram achados nos livros foram lançados no lago de fogo. E abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. Então o seu nome e o meu foi escrito nesse livro. Porque o livro da vida é só um, mas o livro da perdição são vários. Irmãos, a Bíblia é patente que vai mais pessoas para a perdição eterna do que para a salvação. Infelizmente, essa é uma realidade. O plano de Deus é para toda a humanidade. Mas se você olhar hoje, olha bem para o nosso país, você fala: gente, como tem cristão no Brasil, não tem? Mas olha também quanta gente perdida. Você tropeça, você sai na rua, tem gente fumando ali na narguilé na tua rua, tem gente em roda de conversa, tem gente nos bares, tem gente se preparando para sair para as noitadas, tem gente indo para o trabalho, que tem gente que trabalha de domingo a domingo, enfim, né? Tem pessoas perdidas por essas ruas. Nossos jovens aqui, por exemplo, nós estamos chegando, irmãos, eu estou convocando a equipe de intercessão e os diáconos, para nós chegar às 5 da tarde aqui na igreja. Eu adiantei a minha mensagem desde ontem, para chegar cedo aqui e nós clamar ali em cima, clamar por esses jovens, clamar, porque eu falei assim: Senhor, eu não aceito nós estar pregando aqui e esse povo passando, atrapalhando o nosso sermão aqui com moto. E nós temos clamado por isso. E não só porque está nos atrapalhando, salva a vida desses jovens, salva a vida desse povo, Senhor. E então nós temos feito isso. E quem quiser chegar às 5 da tarde, irmãos, dizer: pastor, eu quero chegar para ir orar, pode ir. Eu estou convidando, começando da liderança da igreja, mas quem quiser chegar 5 horas para orar e 30 minutos com a gente, fique à vontade. E aí, irmãos, Deus fez promessa para Abraão, mudou o nome dele, não é mais pai elevado, passou a ser chamado Abraão, que significa pai de multidões. O nome dele já estava dizendo o que ele seria. A descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia. Imagine, toda vez que eu vou na praia, eu lembro dessa passagem bíblica. Eu pego um punhado de areia e eu fico dizendo: meu Deus, quantos milhares de grãos tem aqui? Imagina nesses bancos de areia tudo. Essa é a descendência de Abraão. E nós somos chamados também filhos de Abraão por meio da fé, né? Porque ele é o pai da fé. Então, em Abraão, nós também somos filhos dele. Então, irmãos, Deus chamou Abraão, depois nasceu Isaac, depois Jacó. De Jacó, os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. E assim, Deus deu uma lei para aquele povo.
Deus deu uma lei para aquele povo cumprir, mandamentos. A lei, se você for olhar, irmãos, a lei é boa. A lei não é para nós, assim, a lei é porque é transgressor. A lei é para quem transgride, então você não tem que ter raiva da lei. Quando eu falo a lei, não estou falando só da lei da Bíblia, eu estou falando da lei no geral. Imagine o mundo se não tivesse justiça, se não tivesse os juízes, se não tivesse os advogados para lutar pelos direitos das pessoas. É claro que nesse meio todo tem corrupção, mas o modelo de justiça que nós temos hoje no mundo veio daqui, das Escrituras, porque Deus queria um mundo ordenado, um mundo criado por uma mente inteligente como a de Deus. Ele precisaria ter ordem, pessoas organizadas, líderes guiando aquele povo. E Deus chamou um outro homem depois, da descendência de Levi, Moisés, né? Moisés, às vezes eu olho para a vida de Moisés e eu falo: Senhor, eu queria ter metade da paciência que aquele homem tinha. Porque é difícil, irmãos, você olhar a trajetória de Moisés, quando você quando você vai lendo ali as Escrituras, e você vai vendo o que o povo falava com ele. Xingamentos, falava que ele tirou eles do Egito para morrer no deserto, que era melhor eles voltar para o Egito, comer aquelas cebolas, os pepinos que eles tinham. Irmãos, a nossa vida também é assim. Às vezes nós entramos num ciclo e nos tornamos pessoas tão mal agradecidas, que a gente fica dizendo isso para Deus: por que o Senhor me salvou? Para que me chamou para estar nessa vida aqui? Era melhor quando eu estava lá fora, que eu nem te conhecia. Irmãos, nem pense isso é pecado, isso é blasfêmia. O melhor lugar, o lugar onde eu me sinto muito bem é aqui, na presença de Deus. Amém? Esse é o meu lugar e o seu, em nome de Jesus. E aí o Senhor, Deus mostrou para eles, né? Se mostrou para aquele povo como Ele era. Um Deus organizado, um Deus grandioso, mas que se fez tão pequeno, e Deus se agradou daquele povinho. É tanto que nas Escrituras o Senhor chama Jacó, chama o vermezinho de Jacó. Vermezinho, por quê? Porque ele é realmente o que nós somos, irmãos, pequenininhos, grãos, poeira cósmica no meio desse universo. Imagine o tamanho do universo. O presbítero Davi deu uma aula de geografia linda aqui outra vez, né? Aquela aula ficou gravada, né, na minha mente. O tamanho do mundo, o tamanho do universo, os planetas, o tanto de galáxias que existem, e Deus olhar e se compadecer de mim e de você. Pensa nisso aí. Então Deus se mostrou um Deus pessoal. Deus falou: olha, agora você tem um Deus pessoal, um Deus com quem você pode conversar, dialogar, um Deus autoexistente. O que é um Deus autoexistente? Deus, Ele não tem mãe e Ele não tem pai. Não, pastor, claro que não. Jesus teve uma mãe e um pai aqui na terra. Jesus é Deus, mas Ele é o Filho de Deus. Mas Deus é autoexistente, Ele sempre existiu. Jesus também sempre existiu, e o Espírito Santo também sempre existiu. Só que mais ou menos no ano 5 ou 6 antes de Cristo, foi quando Jesus nasceu, né? Foi quando Jesus nasceu como homem. E aí a história passou a ser contada antes de Cristo e depois de Cristo. E aí aquele povo tinha um Deus para conversar, um Deus pessoal, enquanto que as outras nações tinham deuses fabricados pelas mãos deles. Tinha o Deus da chuva, o Deus que é o Deus do casamento, o Deus da tempestade, o Deus do trovão. É por isso que na mitologia grega você tem todos esses deuses. O Deus dos mares. Eles iam criando um panteão de deuses, mas Deus falou: eu não quero que vocês sejam como essas nações. Vocês são um povo diferente, tem a marca da promessa. Então, queridos, nós somos um povo diferente, assim nós somos hoje o Israel de Deus. E aí Deus levou Moisés, deu mandamentos para aquele povo, e aquele povo começou
a seguir as pisadas e a conhecer Deus aos poucos. E aqui nessa carta de Efésios, o apóstolo Paulo ele vai mostrar a grande obra que Deus fez por meio do seu Filho Jesus Cristo, a nova aliança. Que nova aliança é essa? O Novo Testamento fala desta nova aliança, que a lei mosaica nenhum homem conseguia cumprir. A lei, o apóstolo Paulo vai dissecar isso nas cartas paulinas, né? Ele fala, a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é um aio ou uma aia? É uma ama. Sabe aquela moça que guia, que tinha aquelas, nas casas dos senhores tinha as fazendas e tinha assim a moça, e tinha sempre assim a moça, tinha umas moças que andavam com ela, né? Então ali são as amas, as aias. Então a lei nos serviu como aquela dama, para nos guiar até Cristo. Como assim? Quando eu olho para a lei, eu percebo que eu sou pecador, mas a lei não pode tirar o meu pecado. A lei não consegue tirar o meu pecado, ela só mostra o que eu sou. Ela só mostra o que eu sou, mas ela não consegue tirar o pecado. Mas quando ela me conduz para Cristo, que eu conheço o Messias, aí sim eu encontrei quem foi capaz de tirar o meu pecado. Amém? Então é isso que aconteceu. E aí nesse trecho específico aqui, o apóstolo Paulo deixa patente que nós temos privilégios de estar com Cristo hoje. E eu quero falar nesta noite dos privilégios. Vou falar aqui sobre 5 privilégios que nós temos. Vamos ler novamente o texto com calma aí. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, ou seja, vocês, em outro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Esse versículo é meio complicado, mas eu vou te explicar. Os judeus olhavam para o gentio e diziam assim, você não tem a marca da promessa. Que marca é essa? Todo menino judeu, quando nascia, com 7, 8 dias, ele era apresentado ao Senhor e era feito ali na sua parte íntima, na genitália ali, cortava-se o prepúcio, né? É como essa cirurgia da fimose que as crianças fazem hoje. Só que eles faziam aquela cirurgia para dizer que ele tem a marca da promessa. Isso é circuncisão. Mas os outros povos, incluindo nós, os homens não tinham essa marca. Então era um povo distante, né, da promessa, longe da promessa. Só quem tinha a marca era esse povo. Então o primeiro privilégio que nós vamos ver aqui, está contido aqui nesses versículos. Olha o que diz o 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Entenda que essa palavra concerto, com C, significa o quê? Aliança, tá? Quando eu me refiro a concerto, de um concerto musical, ou de consertar uma peça quebrada, por exemplo, ele não é escrito dessa maneira, com um C. Quando essa palavra fala longe dos concertos da promessa, estavam longe da aliança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o versículo 13. Mas, aqui, toda vez que a Bíblia fala mas, ela faz uma transição. Foi o presbítero Davi explicou no culto passado. Mas, agora em Cristo Jesus, vocês, eu nem estou usando vós, estou colocando vocês para ficar mais simples. Vocês que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então, o primeiro privilégio aqui, nós estávamos longe da família de Deus. Pelo sangue de Cristo, nós já chegamos perto. Olha que coisa boa. Agora, você entende que esses versículos bíblicos aqui, eles vão te dar uma ideia clara de que você não precisa de religião. Você não precisa de vidente para falar do teu futuro, para olhar cartas e dizer o que vai acontecer com tua família, nem com teu futuro. Você precisa, sabe de quê? Para se tornar povo de Deus, sangue de Cristo. Crer no sangue de Cristo derramado na cruz. Crer no sacrifício vicário de Jesus,
para você se aproximar e fazer parte do povo de Deus. Olha que privilégio. Antes você estava longe, agora já chegou perto. Por que chegou perto? Porque nós já estamos vivendo na esfera celestial, mas nós ainda não estamos com o corpo glorificado. Nós vamos estar lá, naquele grande dia, reunido, todo mundo, mas por enquanto nós estamos aqui, nessa esfera celestial, fazendo parte da família de Deus, amém? Segundo privilégio, versículo 14, continuando o texto: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Eu vou ler diferente. Porque Cristo é a nossa paz, e ele fez dos dois povos um só, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Amém? Então olha que coisa linda, como foi feito isso, como foi feita essa transição, do Antigo Testamento para o Novo. Havia uma barreira, havia um impedimento, e esse impedimento era o quê? A lei de Moisés. Mas por que, pastor, a lei era o impedimento? Porque os homens queriam seguir aquela lei e cumprir toda a lei, mas nunca conseguia. Mas em Cristo, Cristo cumpriu a lei. Cristo, interessante que Cristo, ele fala: eu não vim para destruir a lei, eu vim para confirmá-la. Então Cristo veio e ele derrubou essa parede de separação que havia entre judeus e gregos e gentios. E como foi que ele derrubou? Cristo, Deus mandou seu filho Jesus e disse: olha, não precisa mais de sangue de bodes, não precisa mais de sangue de cordeiro, não precisa mais dos meninos se circuncidarem, não precisa mais de você adentrar no templo e ir até o Santo dos Santos, um sumo sacerdote ir até o Santo do Santo para perdoar o teu pecado uma vez por ano. Não precisa, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele também é o próprio sacrifício. Jesus é o próprio sacrifício, irmãos. Olha que coisa linda. O corpo de Jesus rasgado simboliza o véu do templo, que se rasgou de alto a baixo. Olha que interessante. Geralmente, quando é rasgo de homem, a cortina poderia ter se rasgado de baixo para cima. Mas lá nas escrituras deixa bem claro que o rasgão veio do alto. Ela começou a se rasgar do alto até embaixo, mostrando que Deus estava quebrando, abolindo essa questão de ter agora a separação entre judeu e gentil. Amém? Então, essa barreira dos rituais foram rasgadas, foram quebradas. Então, se você for olhar hoje, não faz sentido eu estar servindo numa religião cujos deuses pedem para mim sacrifício. Traz uma caixa de bombom e põe numa encruzilhada. Traz uma galinha preta, traz não sei o que. Não faz sentido. Não faz sentido, querido, porque Jesus já derramou sangue por você. Agora você tem que crer somente no sacrifício da cruz, onde Cristo foi dilacerado. Então, essas leis estavam separando o povo e também toda a humanidade. Irmãos, existe uma inimizade contra Israel até hoje. Algumas pessoas não gostam. Mas nós cristãos amamos Israel, porque o cristianismo surgiu a partir de Israel. E tem um salmo que fala, se eu não estou enganado, é o Salmo 122, né? Que fala: orai pela paz de Israel. Pode ser que não é o Salmo 122. Eu sei que tem um salmo que fala: orai pela paz de Israel. E todo aquele que ora pela paz de Israel, Deus também derrama paz sobre ele. Por quê? Porque nós somos agora um só povo. Povo de Deus, povo da promessa, povo da aliança. Amém? E essa representatividade, ela se refletia até mesmo na divisão do templo. O templo era dividido em 3 partes, se não em 4. Tinha o lugar onde ficava só gentil. O povo gentil poderia ir lá na sinagoga, poderia ir lá no templo,
mas eles ficavam num lugar separado. E tinha uma parede, e estava escrito lá que se eles ultrapassassem aquela parede, eles morreriam. E aí tinha o outro lado onde ficava só judeu, onde adoravam a Deus ali. E mais à frente tinha também o lugar dos sacrifícios, tinha o altar na frente, e lá no fundo tinha o Santo dos Santos. Nós já explicamos isso aqui várias vezes. O Santo do Santo era como se fosse esse lugar que eu estou, com uma cortina. Aqui dentro estava a Arca da Aliança, onde era a manifestação da presença de Deus, e ali só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote para pedir que Deus purificasse o pecado de Israel, o pecado do povo, uma vez por ano. Então, Jesus quebrou com tudo isso. Jesus quebrou toda essa representatividade, todo esse protocolo, e esse ambiente, ele, que era separado por um véu, ali era onde acontecia o Yom Kippur, que era purificação, uma expressão que significa purificação anual do povo, né? Essa festa entre os judeus ainda existe, né? Ela se perpetuou entre as gerações ortodoxas aí, judia, através da história da rainha Esther, quando Deus concedeu misericórdia ao povo e deu o livramento de morte para aquele povo. E assim foi que Cristo veio para fazer desses dois povos um só, cumprindo toda a lei mosaica, né? E o que a lei exigia se cumpriu em Cristo, porque Cristo foi o próprio sacrifício. Amém? E aí, irmãos, qual é o simbolismo de Cristo? Por que é que Cristo é o símbolo da paz? Porque a morte de Cristo na cruz, ele resultou em paz para aquele que crê. Quem crê em Cristo, seu coração é em paz, vive em paz. Não há mais aquela inquietação, aquela busca desenfreada, querendo buscar Deus em qualquer lugar que dizem que Deus está, mas você já está em paz. Você fala, não, eu sirvo a um Deus vivo, Cristo já morreu em meu lugar. E interessante, irmãos, que quem ficou responsável para anunciar o evangelho ao povo gentil foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, era implacável para matar cristãos. Ele matava todo mundo que se intitulava cristãos. Mas Deus salvou a vida daquele homem. O relato está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a história da sua conversão. E de lá para cá, o apóstolo Paulo sofreu amargas perseguições dos judeus, porque o judeu não aceita, né? Nem aceitava e nem aceita até hoje um povo estranho fazer parte do Israel de Deus. Eles continuavam achando, não, nós somos o povo escolhido, mas em Cristo Jesus Deus quebrou esse protocolo. E com a quebra dessa parede ficou clara qual foi a intenção de Deus: dar a mesma oportunidade para que todos se salvem. Irmãos, foi pregado domingo aqui também. Todo mundo vai se salvar? Claro que não. A salvação veio para todos, mas para aquele que ouvir a voz do Espírito Santo e aquele que der ouvido a Jesus Cristo, aos mandamentos de Deus na pessoa de Cristo Jesus. A salvação é para esses. Queridos, eu pus uma ilustração aqui espontânea, né, que surgiu ontem. Ontem eu tinha marcado para ir passar a máquina aqui e cortar meus fios de cabelo, os poucos fios, né, e fazer a barba. E aí eu fui no salão ali no Oliveiro, descobri um rapaz que ele é muito caprichosinho, né, e faz a barba do jeito que eu quero, né, o bicho é enjoado, mas gosta do um negócio bem feito, né. E aí eu descobri esse menino lá, e eu fui novamente lá. Eu falei, eu vou lá no Danilo para ele fazer o serviço aqui. E quando eu cheguei lá, irmãos, estava tocando uma música que vocês conhecem, ou pelo menos alguns. Não sei se essa nova geração conhece. Eu, quando era adolescente, eu conhecia muito essa música, né? Bem na época que eu estava fazendo a 8ª série, eu lembro que eu ouvia essa música toda tarde lá em casa e achava essa música o máximo. E a letra da música diz assim, ó: papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra a minha luz. Conhece? Né? E aí ele fala, ó coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz.
Eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Vocês sabem quem canta essa música, quem cantava, né? A música de Raul Seixas. E eu idolatrava ele, né? Eu falava, meu, que cara inteligente. Que música da hora, né? Só que ontem, irmãos, me bateu uma raiva quando eu ouvi essa música. Me bateu uma raiva. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele me deu o entendimento que essa música está zombando de Cristo. Está chamando Cristo, está dizendo que Cristo foi besta. Está dizendo que ele quis dar uma de herói e morreu pendurado numa cruz. Eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Ou seja, eu não respeito essas leis do cristianismo. Eu não sou conivente com essa história. Irmãos, tem mensagem subliminar por aí, cuidado. Às vezes você acha que é besteira, você usa uma camiseta com aquele símbolo que tem uma cruz de cabeça para baixo, você fala, não, é legal, tem as cores do Olodum. Aquela cruz ali está dizendo, eu abomino o cristianismo, abaixo o cristianismo. E às vezes o jovem usa uma camiseta daquela achando que é transada, aquilo ali tem uma mensagem tão poderosa que ela está minando a tua fé. É por isso que a frieza espiritual ela se instala. A morte ela vai chegando de uma forma sorrateira. Ai, pastor, eu não ligo para essas besteiras não, é simbolismo. Satanás adora quando você não liga para isso. Satanás adora quando ele decreta morte na tua vida e você põe camiseta cheia de caveira. Não, a caveira simboliza vida. Caveira simboliza decreto de morte na tua vida. Irmãos, tem que estar atento a essas coisas. Ah, eu vou fazer uma tatuagenzinha de caveira aqui, que é bonitinha. O diabo está dizendo, eu quero que você morra. Eu estou decretando morte na tua vida. Silenciosamente. Irmãos, a arma de Satanás agora não é tirar mais você da igreja, não. A arma de Satanás é ter um rebanho de gente dentro da igreja, tudo morto. Tudo acomodado com o mundo. Ai, tudo pode, tudo é legal, oba-oba, né? Então tome cuidado. Seja radical mesmo. Ah, pode ser besteira, mas isso também não convém. Ah, pode ser que isso aqui não tenha efeito nenhum, mas eu não vou usar. Como diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, eu não vou usar. Acabou, né? Então, voltando aqui para a mensagem, irmãos, eu achei uma afronta àquilo, né? Então, essa zombaria que o mundo tem, essa vileza de zombar de Cristo. Então, essa rejeição da pessoa de Cristo, ela continua nos nossos dias. É uma guerra declarada. E Satanás está tão descarado, irmãos. Ele vinha só nessas mensagenzinhas subliminar. Agora ele está vindo abertamente. Quem não lembra desse show que houve aí esses dias, lá nos Estados Unidos? Um monte de gente morreu. O próprio palco desenhado, como as pessoas entrando dentro de uma montanha, né? Ali tem todo um simbolismo. O diabo, ele tentou Jesus na montanha. E as pessoas acham que não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Se o inimigo foi ousado para tentar o próprio Cristo, quanto mais ele é capaz de fazer o que conosco? Nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que estar atentos. Nós temos que amar essa palavra. Se apegar a essa palavra. Como o presbítero Davi falou, uma das coisas mais difíceis hoje é a pessoa entender que ela já é salva e que o alimento dela está na palavra de Deus. E para lembrar para nós aqui como igreja, os capítulos que hoje nós teríamos que ler seria Jonas, capítulo 1 e 2. Já estamos quase terminando. Já estamos ali nos profetas menores. A Mônica falou para mim que eu acho que já está até em Malaquias, né, Mônica? Já está chegando já no final. E essa rejeição à pessoa de Cristo, irmãos, está se perpetuando. Mas o apóstolo Paulo recebeu essa missão de revelar o mistério do Antigo Testamento. Que mistério é esse? Que o homem não é mais salvo por meio das obras. Então, não se iluda com isso. Ah, eu vou dar um prato de comida para o mendigo, eu vou dar uma sopa ali na rua, para eu ganhar um tijolinho no céu.
Você não é salvo porque você dá prato de comida para mendigo, você não é salvo porque ajuda o outro, não. Você foi salvo para fazer essas boas obras, mas você não é salvo por meio delas. É isso que a carta dos Efésios fala. Você não foi salvo por meio das obras, mas para fazer as boas obras. Versículo 15. O novo homem, ele pode ser entendido, diz aqui, o 15, vamos ler de novo. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dois homens. Dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Eu busquei uma explicação bem legal a respeito desse versículo, e o pastor Augusto Nicodemos, ele explica legal isso aqui. Ele diz que a humanidade representa esse novo homem, fazer desses dois um novo homem. E aí ele explica direitinho aqui, que Adão, ele representa a velha humanidade. A Bíblia fala isso, o apóstolo Paulo fala, né? Eu não lembrava dessa ilustração bem legal. Que Adão, ele representava a humanidade. Então, quando ele caiu, toda a humanidade também caiu. Eu lembro, irmãos, que às vezes, nas minhas angústias, eu falava assim, por que é que Adão teve que pecar? Por que é que Adão e Eva não segurou ali e não fugiu dessa tentação? E por que nós tivemos que ir no embalo? Não seria tão bom que a gente permanecesse naquela dispensação da inocência, né? Todo mundo bem inocente. Quando o homem andava nu ali no jardim do Éden, ninguém olhava para ninguém, não tinha malícia, não tinha maldade. Mas por causa do pecado, toda a raça humana caiu. E aí ele explica isso, né? Que o seu pecado também foi o nosso. E a igreja, ela é chamada do novo homem. O novo homem foi extraído dessa velha humanidade. E desta, Deus faz um homem, um novo homem, através do Evangelho. Olha que coisa linda. Nós agora somos um novo homem, nós somos a noiva de Cristo. Nós cantamos aqui hoje, estou te esperando, né? Se referindo à vinda de Cristo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor, que a minha alma anseia por ti. Por isso que Paulo chama Cristo na carta aos Coríntios, o último Adão, ou último homem, né? O segundo homem, porque ele é a representatividade da humanidade. Primeiro privilégio, nós estávamos longe, chegamos perto pelo sangue de Cristo. Segundo privilégio, nosso segundo privilégio, é que nós nos tornamos agora família, parte dos dois povos, Deus fez um. Primeiro, nós estávamos longe e agora estamos perto. Segundo privilégio, dos dois povos, Deus fez um, certo? Vão anotando aí para na célula vocês lembrarem de repassarem. Terceiro privilégio, versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? Agora nós temos acesso a Deus. Antigamente só o judeu tinha esse privilégio, mas através da cruz de Cristo, essa inimizade foi quebrada, e agora somos um povo só. Então qual foi o terceiro privilégio? Temos acesso a Deus. Primeiro privilégio, estávamos longe, estamos perto. Qual foi o segundo? Dos dois povos, foi feito um só povo. Terceiro privilégio, agora nós temos acesso a Deus. Antigamente era só o sacerdote que tinha. Hoje nós não precisamos mais de sacerdote. Para você se achegar a Deus, é só você ir a Ele aonde você estiver, que Ele vai te ouvir. Amém? E nós somos unidos, irmãos, pelo mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito, Ele nos orienta. Ele vai dando as coordenadas como nós devemos agir, o que nós devemos falar, o que nós devemos fazer no dia a dia. Amém? Quarto privilégio, está aí, vamos continuar a leitura. E vindo ele, evangelizou a paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Nós temos agora acesso a Deus por meio do Espírito Santo. Versículo 19:
assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O que é um estrangeiro, irmãos? Ser estrangeiro, eu nunca estive em um lugar que não seja o Brasil. Eu acho que é muito ruim você chegar numa terra que você não entende a língua do povo, que as pessoas te olham assim de lado e vai dizer, esse aqui não é daqui. É por isso que Deus sempre fala na sua palavra, ame o estrangeiro e o órfão e a viúva. Essas 3 classes de pessoas, eu sempre lembro que Deus pede para nós ter cuidado com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva, né? Então, nós não somos mais estrangeiros, porque nós agora somos povo, fazemos parte. Então, o 4º privilégio é que nós somos família de Deus. Você não é mais criatura. Você não é mais criatura. Você agora é filho de Deus. João 1,12, Evangelho de João 1,12, lembre-se desse versículo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Nós somos filhos e agora podemos respirar aliviados. Não somos mais estrangeiros. De agora em diante, nós não somos mais servos, mas filho. O apóstolo Paulo fala, o servo não fica para sempre na casa do seu dono, mas o filho fica, porque o filho é herdeiro. E eu e você somos co-herdeiros, juntamente com Cristo, porque nós somos filhos por adoção. O presbítero Davi falou bem aqui sobre a adoção, muito bem explicado esse termo aí que ele explicou, a importância de ser filho de Deus por adoção, porque o único filho de Deus unigênito é Jesus Cristo, mas nós somos herdeiros das mesmas bênçãos de Jesus, porque nós somos filhos de Deus. 5º e último privilégio, versículo 20, edificados embaixo do fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. 5º privilégio, nós somos a habitação de Deus. Amém? Por que habitação? O Espírito Santo habita no crente. O Espírito Santo, ele não vem mais na nossa vida e faz uma obra e vai embora. Ele fica. É por isso que eu e você não podemos entristecer o Espírito Santo. Se o Espírito Santo for entristecido na nossa vida, a nossa vida, irmãos, é como se morrêssemos. É como se fôssemos um vivo morto. Está de pé, mas está morto. Porque o Espírito Santo não atua mais. E como nós podemos entristecer? Já falei em outro sermão. Não dando ouvidos à palavra de Deus. Às vezes Deus olha para você, você está aqui dentro da igreja e Deus sente na hora do louvor, você sente o Espírito Santo dizendo, sai do teu lugar, abraça o irmão A, o irmão B, o irmão Y, o irmão X, pede perdão por aquilo que você fez, ou então abraça, dá um abraço nele, um abraço nela. Você não faz. Aí Deus vai no ouvido do outro irmãozinho, aí o outro irmãozinho vai lá e obedece. Aquele que obedeceu, ele está ativando o Espírito Santo dentro dele. Mas aquele que foi tímido, eu não vou. Entenda por que as Escrituras falam que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É nesse sentido. Não é que você ser uma pessoa tímida, então eu sou tímido, eu não vou para o céu. Não é isso. É a timidez espiritual. É Deus falar algo com você e você não dar ouvidos. O Espírito Santo vai murchando. Quando pensa que não, a pessoa está vivendo na carne, ela não tem mais ânimo para nada. Então pense bem nisso. Nós somos agora habitação de Cristo, habitação de Deus. O Espírito Santo ontem, a manifestação de Deus antigamente era no Santo dos Santos. Hoje é no nosso coração. O Santo do Santo é o meu e o seu coração.
Por isso que Provérbios fala tão acertadamente, para nós guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas para a vida. Guarde o seu coração. Como é que eu guardo o meu coração? Da mágoa, do rancor. Guardo o meu coração dos maus sentimentos. Guardo o meu coração de não olhar para as coisas más, mas para as coisas do alto, em nome de Jesus. E Cristo é comparado com a pedra fundamental de um edifício, a pedra central, a pedra angular que sustenta um edifício. Irmãos, é tão linda essa ilustração, porque esse edifício, ele não é algo estático, não é algo imóvel, é vivo, porque nós somos chamados de pedras vivas. Pedras vivas. Por que pedras vivas? Porque fazemos parte do edifício de Deus. Nós somos essa construção, onde Cristo dá a sustentação. Nós temos um nome, nós temos um Deus para segui-lo e para amá-lo. E hoje Ele habita dentro de nós, em cada cristão, e não mais em templos feitos por mãos de homens. Eu já vi críticas na internet de pessoas que criticam tudo, né, irmão? Tem gente que parece que não sei, faz umas coisas tão boba, né? Fala assim, a igreja onde você vai é a casa de Deus ou não é? Eu já vi esse tipo de comentário. Aí uns defendem, claro que é a casa de Deus. Aí outros, não, lá não é a casa de Deus, porque ali é só um prédio alugado. E aí eles geram um debate tão longo, uma coisa tão sem cabimento em cima disso. É claro que a gente sabe, irmãos. O crente sabe que a morada de Deus somos nós. Nós somos pedras vivas, o edifício de Deus, eu e você. Amém? E isso é mais um privilégio. Então, irmãos, para concluir essa mensagem, nós podemos tirar algumas lições rápidas aqui. A primeira delas é que agora nós somos apenas um povo, não há mais dois povos, não há mais distinção. E a segunda delas é que nós não devemos adotar práticas judaicas para trazer para dentro da igreja. Você já viu igrejas aí que parece um templo judeu, né? O pastor vem pregar com uma estola sacerdotal, coloca as 12 pedras das tribos de Israel aqui no peito, coloca escrito aqui na testa, santidade ao Senhor, né? E aí a pessoa fica parecendo um judeu. Depois aqui em cima tem o candelabro das 7 velas, depois já entra o ritual, 4 homens segurando a arca da aliança, carregando dentro da igreja. Não precisa disso, não precisa nada disso, porque agora isso foi quebrado. Nós somos cristãos, nós não somos judeus. A parede foi quebrada, foi derrubada, né? Então o povo de Deus, é a nossa fé em Cristo e a nossa obediência que nos torna agradáveis aos olhos do Pai. Se você tem fé em Cristo, se você é obediente a Deus, pode ter certeza que você alegra o coração dele. Amém? Outra lição, na igreja, irmãos, não deveria haver discriminação. Não deveria. Não deveria haver panelinhas, complô, né? Tem lugares que as pessoas fazem esse tipo de conchavo. Irmãos que têm mais dinheiro só anda com irmão que tem mais dinheiro. Os irmãozinhos mais humildes não estão nem aí, deixa tudo de lado, irmãos. Isso não deveria haver aqui dentro. Não deveria haver pessoas formando esse tipo de conchavo, nem desprezando o outro, porque nós somos em Cristo, somos todos iguais. A igreja de Cristo é uma só, não existe essa. Lembra da igreja lá de Atos? Os irmãos que não tinham nada ajudavam os que tinham. É esse princípio que deve permanecer aqui. Não se vangloriar do que não tem, em cima do que não tem, é ajudar o outro. Irmão, o outro não tem, então vamos lá, minha cesta básica eu vou doar. Eu tenho um vale-refeição aqui, vou ajudar para fazer umas compras para o irmão, para a irmã nesse mês. Isso, irmãos, não é utopia não. Se você tem o coração na obra e você sabe quais são suas obrigações no reino de Deus, você faz isso.
Não precisa pastor mandar, não precisa campanha de arrecadamento de alimento, porque você faz por si só. Eu conheci irmãos na igreja, da outra igreja de onde eu me converti, que ele dava o dízimo e mais o dízimo dos dízimos. A gente dá 10%. Eu conheci um irmão lá que dava 20%. Né? E nós conhecemos a história do fundador da Colgate, que ele dava era 90%. Né? 90% ele dava para Deus e ele ficava só com 10% do seu rendimento. Né? O Maiquinho sabe disso, que Maiquinho é funcionário aí da Colgate, né, Maiquinho? A cara dele lá. Então, irmãos, para concluir aqui, se tem um lugar onde não pode haver divisão é dentro da igreja, que é um lugar de paz, de união, não é? E não vamos desacreditar disso não, irmãos, porque tem gente que está deixando de congregar. Essa semana eu coloquei algo bem legal no meu status, pessoas que dizem assim, ó, afastados de Deus, afastado da igreja, mas não afastado de Deus. Aí embaixo está assim, não existe soldado, não dá para ser soldado sem frequentar o quartel. Então, irmãos, não existe essa, eu estou afastado de Deus, da igreja, mas eu não estou afastado de Deus. Claro que está. Eu duvido daquele que não frequenta uma igreja, se ele tem ânimo para ler a Bíblia sozinho, se ele tem ânimo para orar. Nós que estamos aqui dentro, tem dia que é uma luta, irmão. Tem dia que é uma luta você se ajoelhar, porque quando você vai orar, você está em guerra. Tem dia que é difícil. Imagina você estar longe dos caminhos de Deus. Não vai nessa ideia não, que Satanás só quer te derrubar. Então, irmãos, nós, por último, nós deveríamos ser o povo mais humilde e mais grato da face da terra. Grato, sabe o que é? Sabe, a nossa gratidão tinha que ser como aquela mulher, aquela prostituta que lavou os pés de Jesus e secou com seus cabelos. Ali está o retrato de um cristão verdadeiro. Alguém que diz assim, eu não sou nada. Olha o ser humano que eu sou. E olha para a grandeza desse homem que me ama apesar de ser tão grande. Que me chamou para fazer parte da sua família. Que insiste comigo. Que Deus é tão paciente, irmãos. Deus é paciente demais. Olha para a sua vida. Quantas vezes você não foi rebelde com Deus, e às vezes vem uma palavra de encontro ao teu coração e você chora. E aí tem dia que você parece que está longe de Deus, tem dia que você quer estar bem pertinho de Deus. Não é assim? Porque Deus sempre está te chamando, Ele te ama. Ele te trouxe nesta noite aqui para dizer isso. Eu amo a sua vida. Porque é que você ainda está andando em dois pensamentos. Não fique em cima do muro. Ficar em cima do muro é zona perigosa, é lugar de morte. Eu lembro dessa pregação que o presbítero Davi fez. Em cima do muro, quem está em cima do muro é de quem? Já é do diabo. Porque quando nós estamos, né, quem é de Cristo vai para lá. Quem está em cima do muro, não está nem lá e nem cá. Já é do diabo. Então Ele nos salvou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Por isso, irmãos, que nós devemos ser gratos. Por quê? Por causa de tudo isso. Primeiro, porque Cristo se revelou para nós. Segunda coisa, nos salvou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. O que é se assentar nos lugares celestiais? É você agora fazer parte do povo de Deus. Você não é mais mundo. Essa expressão, eu não sou do mundo, meu filho, eu não sou do mundo, eu sou de Cristo. É porque você, em outras palavras, está dizendo, eu já estou assentado em lugares celestiais. Por que nós devemos ser gratos? Estávamos longe e Ele nos trouxe para perto. Por que mais? Agora somos membros da família de Deus. Quer mais razão? Temos acesso direto a Ele. Eu não preciso mais ir me confessar meus pecados aos pés de um sacerdote. Eu só preciso falar com Jesus diretamente. Eu tenho acesso direto a Ele, ligação direta. Somos, quer mais razão? Somos habitação do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite, irmãos. Que haja paz no seu coração. Se você chegou aqui sem paz, aquele tumulto de ideias dentro de você,
saia daqui dizendo: eu agora tenho paz, porque Cristo já veio e evangelizou essa paz para nós.